Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Como é maravilhoso estar na presença de Deus. Poder senti-lo, não existe nada melhor no mundo do que sentir a presença de Deus. Nada, absolutamente nada. Curva a sua fronte, vamos orar. Pai bendito, Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua graça e misericórdia sobre nós. Por nos permitir, Senhor, usufruir da Tua maravilhosa presença, Senhor. Tenho certeza absoluta que os nossos louvores, as nossas ofertas e as nossas orações chegaram a Ti como cheiro suave, Senhor. Ah, Senhor, Tu habita no meio dos louvores do Teu povo, Senhor. Continue agindo no nosso meio. Espírito Santo, Tu tens liberdade para operar nas nossas vidas. Eu me disponho diante de Ti, Pai, com todas as minhas faculdades, Senhor Deus, para que a Tua obra seja feita, a Sua palavra seja pregada, para que ela não volte vazia, mas realize a obra pela qual é enviada, Senhor, pelo poder do Teu Espírito, vá até mais o íntimo do coração de cada um que está aqui, a começar de mim, Senhor. Opera nos nossos corações, nos transformando, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, eis-nos aqui. Amém, Senhor. Amém, Pai. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, me acompanhar, eu vou repetir a leitura inicial que nós já fizemos. Mas eu tenho certeza que algumas pessoas chegaram após o início da leitura. Eu gostaria de repeti-las para a nossa meditação nessa manhã. O tema todos nós já conhecemos, resultado do avivamento autêntico. O texto é em Atos 2, versículo 38 ao versículo 47. Presta bastante atenção nessa leitura em nome de Jesus. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Amém? Pode se assentar, amado. Gostaria de primeiro manifestar o meu agradecimento pela sua presença aqui. Muito obrigado por você ter se disposto a vir à casa do Senhor hoje, nessa manhã, adorá-lo, bendizer, estar aqui conosco, compartilhando desse momento de celebração a Deus e da palavra de Deus. Agradecer a misericórdia de Deus por essa oportunidade, agradecer ao pastor pela oportunidade de confiança que tem nos dado e dizer que estou contente por poder ter essa oportunidade. É um privilégio estarmos na presença de Deus e um privilégio poder partilharmos da palavra de Deus. Nós tivemos durante esse mês, ou estamos tendo durante todo esse mês, ministrações abordando o avivamento autêntico que a igreja de Deus deve viver. Nós já vimos de onde vem o avivamento, já vimos sobre grandes avivamentos que aconteceram, já estudamos muitas coisas sobre o avivamento que o Espírito Santo de Deus faz, um avivamento autêntico que vem do Espírito Santo de Deus. A vontade de estar diante de Deus implica em querer ser envolvido pelo Espírito Santo de Deus. Ninguém que deseja se achegar a Deus pode se excluir da ação do Espírito Santo, porque Pai, Filho e Espírito Santo atuam juntos,
todos eles estão em sincronia, e estar próximo de Deus, próximo de Cristo, é estar envolvido pelo Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo de Deus que dá vida à palavra de Deus. Nós estudamos a Bíblia cotidianamente, alguns entram em seminários, escolas de teologia e aprendem muito sobre as Escrituras Sagradas. Mas tudo aquilo que nós aprendemos nas Escrituras, que nós conhecemos das Escrituras, só se torna real e vivo quando o Espírito Santo de Deus atua e vivifica na nossa vida. E é por isso que o Espírito Santo de Deus foi nos dado. Jesus disse, olha, é importante para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Espírito não virá. Quando ele vier, vos ensinará todas as coisas, vos ensinará tudo aquilo que eu vos falei, ele vos guiará. Ou seja, o Espírito Santo é aquele que vivifica a palavra de Deus, e é imprescindível que nós estejamos envolvidos, nós estejamos lançados e estejamos à disposição do Espírito Santo de Deus, porque é ele que vivifica a palavra do Senhor Jesus. Amém? Por isso, eu quero começar essa palavra com uma pergunta. Uma pergunta para você. Você quer viver um avivamento autêntico? Amém? Se você quer viver um avivamento autêntico, hoje a palavra do Senhor é dirigida para você. A palavra do Senhor é dirigida para aqueles que desejam ter um avivamento autêntico. Esse texto que nós lemos inicial do livro de Atos, ele é um texto clássico, porque quando pensamos em igreja, nós não conseguimos tirar do contexto a igreja primitiva, que serve de exemplo para a nossa igreja. A igreja primitiva foi a primeira igreja a experimentar a ação poderosa do Espírito Santo quando se manifestou em Pentecostes. Se tivéssemos que discorrer sobre alguns avivamentos que já ocorreram na história da igreja cristã, nós não deixaríamos de lado esse avivamento, porque é baseado nele que nós cremos e que nós constituímos a nossa vida cristã sobre a unção do Espírito Santo. Jesus diz para os seus discípulos ficarem em Jerusalém, até que do alto eles sejam revestidos de poder, porque a partir daí algo diferente irá acontecer na vida deles. Até então eles estavam com Cristo, caminhando com Cristo, vendo Jesus Cristo operar grandes maravilhas, não havia preocupações para suas vidas, porque se alguém estivesse enfermo, Jesus curava. Se alguém estivesse com fome, Jesus multiplicava o pão. Se alguém tivesse morrido, Jesus ressuscitava. Mas Jesus precisa ir e declara que eles não ficarão órfãos e estarão com o Espírito Santo. E nesse dia, no dia que eles estão reunidos, todos orando, buscando e esperando a promessa de Deus, o Espírito de Deus se manifesta de forma poderosa e opera na vida daqueles homens. Se fizéssemos uma pregação aqui detalhada sobre como era a vida dos homens antes da atuação do Espírito Santo e como ficou a vida desses homens depois que o Espírito Santo veio, nós vamos evidenciar que as coisas mudaram. Normalmente nós destacamos sempre Pedro, que antes do Espírito Santo tinha um certo temperamento e depois foi dominado pelo Espírito Santo. Aliás, no início dessa jornada de cheios do Espírito Santo, Pedro acaba se tornando protagonista da mensagem de Deus, sendo ungido pelo Espírito Santo. E o texto que nós lemos está nesse contexto de ação poderosa do Espírito Santo e de ação transformadora do que o Espírito Santo de Deus faz. Se olharmos para a igreja primitiva, nós vamos perceber que as atitudes de cada um dos apóstolos, de todos aqueles que estavam envolvidos na igreja, que experimentaram o poder e o avivamento do Espírito Santo, ela mudou. O sentido da vida mudou, as coisas mudaram. Todos eles já viviam em comunidade em Israel, já estavam todos eles juntos ali. Mas, se olharmos o texto, vamos perceber que depois que o Espírito Santo avivou aquela igreja, depois que o Espírito Santo dominou a vida de cada um deles, as atitudes mudaram. A sua comunhão, a maneira como tratavam em relação à palavra, como eles viam a palavra, as coisas que aconteciam. O texto diz que era uma igreja totalmente diferente e que a cada dia essa igreja crescia.
Cada dia essa igreja se transformava, as pessoas tinham cabeça diferente, não se preocupavam mais com si mesmo, mas com o seu próximo, estavam antenadas quanto à palavra de Deus, estavam comprometidas com a oração, estavam envolvidas por tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus traz para aqueles que desejam viver um avivamento autêntico. E baseado nesse desejo de viver o avivamento autêntico, hoje nós precisamos entender e aprender qual é o resultado que o avivamento autêntico ele traz para as nossas vidas. O avivamento autêntico é muito mais além do que vivermos os carismas que o Espírito Santo de Deus nos traz e que todos nós como seres humanos adoramos ver. Adoramos ver quando o Espírito Santo de Deus se manifesta, fazendo os irmãos falarem em línguas estranhas. Isso é maravilhoso, porque demonstra que a igreja está viva. Adoramos ver quando o Espírito Santo de Deus se manifesta e traz uma profecia para a igreja, porque isso também é vida. Não havendo profecia, o povo se corrompe, não havendo palavra, o povo se corrompe. Adoramos ver quando o Espírito de Deus se manifesta e faz uma cura miraculosa na igreja, porque isso faz parte da adoração do Espírito Santo. Mas avivamento no Espírito Santo vai muito mais além do que viver os carismas de Deus. Se estamos esperando ser avivados em Deus, se estamos esperando ser avivados pelo Espírito Santo, somente para viver isso, você não quer um avivamento autêntico da parte de Deus. Se você quer um avivamento autêntico da parte de Deus, você tem que estar disposto a viver os resultados desse avivamento. E hoje eu vou apresentar para vocês, muito rapidamente, porque o nosso tempo não permite, porque teríamos aqui horas e horas para conversar sobre isso. Eu vou trazer 5 resultados de um avivamento autêntico, de um avivamento real do Espírito Santo na vida do cristão, na vida daquele que busca o Espírito Santo de Deus. O primeiro aspecto desse avivamento, o primeiro resultado de quem é avivado autenticamente pelo Espírito Santo, é que o avivamento autêntico produz sede insaciável pela palavra de Deus. No texto que nós lemos, Atos 2, o versículo 42, diz que eles, depois que foram avivados, se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Ninguém que experimenta o avivamento de Deus despreza o conhecimento da palavra de Deus. Muito pelo contrário, o Espírito Santo de Deus, ele vai levar você a desejar insaciavelmente conhecer as Escrituras. Porque o Espírito Santo está aqui para nos levar a conhecer a Cristo. O Espírito Santo está aqui para nos fazer lembrar de tudo aquilo que Cristo nos ensinou. E a única forma de nós conhecermos a palavra de Deus e o que Cristo nos ensinou é se nós estudarmos a palavra do Senhor. Por isso, o avivamento autêntico vindo para a igreja traz naquele que vive o desejo de estudar a palavra de Deus, de entender as Escrituras, de conhecer mais sobre o seu Senhor, de saber mais sobre aquilo que o seu Senhor recomenda para que ele viva, a forma como ele deve se conduzir, e isso só é possível se estudarmos sobre a palavra do Senhor Jesus. Jesus Cristo mesmo disse lá em João 5, no versículo 39, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Se você está afim de vida eterna, você precisa ler a palavra de Deus. Sem ler a palavra de Deus não tem vida eterna, porque nós precisamos conhecer a palavra, aquilo que o nosso Deus tem para nós, aquilo que Ele deixou ser conhecido por nós. E o Espírito Santo, quando nos aviva, quando enche a nossa vida, Ele traz o desejo insaciável de conhecermos a palavra do Senhor. É o que diz lá em João 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Portanto, não é possível viver um avivamento autêntico se você não tem sede da palavra. Em nenhum lugar que você for, que possa estar existindo manifestações do Espírito Santo, que possa estar tendo simbolicamente uma alegria, um salto, um regozijo, se a palavra de Deus é mínima naquele lugar, se a palavra de Deus não é exaltada, se Cristo não é pregado, se Cristo não é o centro de todas as coisas, se não existe vontade da igreja de estudar a palavra, de estar antenado sobre aquilo que as Escrituras diz, isso não é avivamento autêntico.
Porque quem vive o avivamento autêntico deseja conhecer sobre o seu Senhor, sobre o reino dos céus, sobre todos os mistérios que a palavra do Senhor tem para nos revelar. Isso só é possível para quem vive um avivamento autêntico. Portanto, se você que se manifestou aqui dizendo que deseja viver um avivamento autêntico, não tem desejo pela palavra do Senhor, hoje é dia de você se submeter à autoridade do Espírito Santo e se inclinar a entender as Escrituras, a ler as Escrituras, a estudar sobre as Escrituras, porque o avivamento autêntico, ele traz uma sede insaciável pela palavra de Deus. Se nós abrirmos a nossa Bíblia lá em Neemias, no capítulo 8, é um grande momento de avivamento que o povo de Deus está vivendo. O povo de Deus estava cativo, estava preso e tem a oportunidade de reconstruir os muros, de voltar para Jerusalém. E Neemias está trabalhando com esse povo sobre isso. E em determinado tempo esse povo sente o avivamento de Deus. E sabe o que eles fazem? Eles vão para a praça principal e pedem para Neemias abrir o livro. Eles querem conhecer o que a palavra do Senhor diz. E eles não fazem isso assim, simplesmente por ter que fazer, não. A Bíblia diz que eles chegam lá na alvorada, bem cedinho, e eles ficam até a hora do almoço esperando Neemias para fazer isso. E Neemias lê toda a lei e eles ficam interessados, querendo ouvir o que a palavra do Senhor diz, querendo ouvir o que as recomendações do Senhor diz. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele traz dentro do nosso coração, daquele que é avivado, desejo por ouvir Deus falar. Como você pode amar Jesus, como você pode amar o reino de Deus, como você pode desejar o céu, se você não quer ouvir a voz do seu Senhor? E a voz do seu Senhor vem através das Escrituras, porque foi ela que o Senhor deixou para nós, para que pudéssemos o conhecer. Tudo aquilo que dele se pode ser conhecido, que ele permitiu se conhecer, está dentro das Escrituras. E aquele que vive o avivamento autêntico, ele tem um desejo insaciável pela palavra de Deus. Portanto, deseja a palavra do Senhor, deseja conhecer sobre o seu Senhor, deseja conhecer sobre as Escrituras sagradas, deseja conhecer. Porque quando você conhece as Escrituras, o caminho se abre para você. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo e Cristo é a palavra de Deus para as nossas vidas. Amém? Segundo resultado que o avivamento autêntico traz para nós, traz para a sua igreja, que o avivamento autêntico produz uma contrição sincera pelo pecado. No Atos 2, versículos 36 a 38 que nós lemos, diz assim: portanto, que todo Israel fique certo disso. Eis que Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Esse texto é um pedacinho, mas Pedro está pregando sobre Jesus. O Espírito Santo de Deus está impulsionando eles a pregar sobre Jesus, a dizer para a igreja ou para aqueles que estão escutando os seus erros, os seus pecados, o que eles estão fazendo, o que eles fizeram. E quando eles começam a escutar aquilo, o Espírito Santo opera na vida deles de forma que quando eles percebem o seu pecado, os corações deles são quebrantados. Eles não endurecem o coração, mas eles rasgam os corações deles perante o Senhor, porque quando o Espírito Santo de Deus opera, ele não alivia ninguém, ele traz os pecados à tona, ele traz os erros à tona, ele mostra onde nós estamos errando, ele evidencia. É como se nós estivéssemos vendo uma tela preta que você não pode ver nada, mas quando o Espírito Santo começa a agir, os pontinhos vão aparecendo, porque ele começa a mostrar. E aí aqueles que são avivados autenticamente para o Espírito Santo reconhecem os seus erros, e eles ficam contritos e reconhecem que precisam de Cristo, que precisam mudar, que precisam transformar as suas vidas. Quando o avivamento vem, a pessoa continua na sua mesma condição, ali pulando, graxejando, e a vida não muda. Ele não reconhece os seus erros, não conhece os seus pecados. Isso não é o avivamento autêntico. O avivamento autêntico mostra os nossos erros, porque todos nós erramos. E o papel do Espírito Santo é batalhar contra a nossa carne para nos purificar, para nos santificar. E o avivamento vai produzir em você, não primeiramente a alegria, como alguns pensam.
Quando o avivamento autêntico vem, a primeira coisa que ele faz é trazer à tona os erros, porque Deus, o Espírito Santo quer que a gente se limpe, para que Deus que é santo possa operar, para que o Espírito Santo que é santo possa habitar dentro de nós, dentro do nosso coração, e ele não habita em lugares sujos. Por isso, aonde ele entra, onde ele se manifesta, ele limpa. Ele vai tirando toda a sujeira, ele vai tirando todo o erro, ele vai tirando todos os maus pensamentos, toda a maneira débil de ser, toda a maneira rude de se portar, porque o Espírito Santo faz isso. E quem vive um avivamento autêntico, vive numa vida contrita pelo pecado. No livro de Joel, no capítulo 2, um outro texto que fala sobre avivamento, no versículo 12 e 13, a Bíblia nos diz assim: ainda assim agora, mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai os vossos corações, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Convertei-vos ao Senhor com o coração rasgado diante dEle. Quando experimentamos o avivamento autêntico, nós não suportamos a presença de Deus por tão pecadores que nós somos. E nós precisamos dizer: Senhor, perdoa, Senhor, eis aqui o meu pecado. O que foi que aconteceu com Isaías quando teve a visão do templo? Ele olhou com a visão de Deus, ele olhou e disse: Senhor, quem sou eu, um homem de lábios impuros? Ele percebeu que diante de Deus, diante do poder do Espírito Santo, ele era um pecador, e ó que ele já era profeta. Eu já tinha escolhido ele para profeta, já sabia quem era ele, mas ele teria que reconhecer que os seus lábios não eram lábios de pessoas dignas para poder falar alguma coisa de Deus. E Deus vai lá, toca nos lábios dele e purifica. E é isso que o Espírito Santo de Deus quer fazer conosco, nos purificar, nos transformar, nos mudar. Como diz em João 16, versículo 8, quando o Espírito vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem vive o avivamento autêntico, quem vive esse avivamento da parte de Deus, passa por uma contrição pelo pecado, sincera pelo pecado. O Espírito Santo de Deus opera isso. Ele sabe aquilo que nós sabemos, o que nós fazemos, e Ele conhece as nossas vidas. Em Efésios 4, versículo 23 a 31, a Bíblia nos diz assim: e vos renovais no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura, ira, cólera, gritaria e blasfêmia, toda a malícia, sejam tirados dentre vós. Quando experimentamos o avivamento autêntico de Deus, Ele opera dessa forma na igreja, limpando, Ele opera transformando, e aquele que vive o avivamento autêntico do Senhor, vive contrito pelo seu pecado. O pecado não é uma coisa normal que acontece, a gente não precisa fazer nada, não. Quem vive o avivamento autêntico tem uma vida de contrição sincera pelo pecado. Terceiro resultado do avivamento autêntico é que o avivamento autêntico produz desejo insaciável pela oração. Atos 2, 42, a segunda parte, diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão e às orações. Naqueles irmãos que foram batizados com o Espírito Santo, receberam o dom do Espírito Santo, que foram avivados lá em Atos 2, eles tinham o desejo de orar a Deus. E o interessante do texto é que ele não diz assim, eles oravam, eles aprendiam, ou eles estavam em comunhão. O texto coloca uma palavra que tem a sua importância, que é dedicavam. É diferente eu fazer alguma coisa para alguém normalmente, e é diferente eu me dedicar a fazer alguma coisa para alguém.
Quando eu me dedico a fazer, eu tiro da minha frente os obstáculos. Eu não coloco como um impedimento algum tipo de obstáculo na minha frente, mas eu me dedico, eu faço o possível para poder superar esse obstáculo e realizar aquilo que eu quero. Quando o obstáculo ele me impede, é porque eu não me dediquei, eu deixei para lá, não dá para passar por aqui, então deixa para lá. Mas quando eu quero passar, eu me dedico, procuro outro caminho, procuro outras formas para poder realizar isso. E o texto diz que eles se dedicavam à oração, eles tinham desejo para orar, para estar juntos. Quem vive o avivamento autêntico da parte do Espírito Santo tem desejo de orar, desejo de falar com Deus, desejo de buscar o Senhor. Eu não estou dizendo para a gente ter aquele, entre aspas, não sei nem se dizer se isso é fanatismo ou não é, porque eu acho que orar ao Senhor, sempre que você puder, você pode fazer. Mas existem pessoas que, eu já vi pessoas até andando na rua, que vai falando, andando, e eu falei, irmão, o que você está fazendo? Não, eu estou orando. E aí não consegue ter uma vida assim, normal, de tão fanatismo que é, e tem que falar, e tem que orar, e tem que fazer, Não é isso. Porque o Espírito Santo conhece o interior do nosso coração. Mas ele sabe que aquele que é avivado tem desejo de orar, tem desejo de estar na presença do Senhor, tem desejo de buscar a Deus. Tem desejo de acordar de madrugada para orar, tem desejo de participar nas orações da igreja, tem desejo de orar na hora do alimento, de orar na hora da comida. Tem desejo de estar na presença de Deus, tem desejo de falar com Deus. Como podemos amar alguém quem nós não conversamos? Eu acho que não consegue, eu acho que não existe você dizer para alguém eu te amo e você não querer conversar com essa pessoa. O princípio do amor é o diálogo, conversar. Eu gosto tanto de você que eu quero ficar falando com você, eu quero conversar com você. Se nós amamos a Deus, se amamos a Cristo, nós temos que ter o desejo de conversar com Ele. A única forma de fazer isso é oração. É oração, é joelho no chão, é buscando a Deus, é se entregando ao Senhor em oração, é buscando ao Senhor em oração. Salmo 63, versículo 1 diz: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Já ficou com sede? Eu já fiquei com muita sede, fazendo algum trabalho, etc. Aliás, eu estou com um pouquinho de sede agora. De tanto falar, estou com sede. Quando a gente está com sede, a gente procura saciar essa sede, porque o nosso organismo fica seco. Eu costumo andar sempre com uma garrafinha de água no carro. E algumas vezes, porque o ar-condicionado está ligado, às vezes seca um pouco a boca, né, dependendo da temperatura que você coloca. E uma das coisas mais ruins, sentimentos mais ruins que eu tenho é quando eu coloco a minha mão do lado, assim, procuro a minha garrafinha de água e ela está vazia. Não tem água para eu poder beber. Então, às vezes a gente está em viagem, ou está andando, a gente para num posto, né, e a primeira coisa que eu peço, às vezes quando minha esposa sai para comprar alguma coisa, eu fico no carro atrás, uma garrafinha de água para mim. Porque o meu corpo está seco. A mesma coisa a gente tem que encarar em relação à oração. A nossa terra, o nosso organismo, ele é seco espiritualmente. E para ele ser saciado, a gente tem que buscar da fonte. A fonte da água é Cristo, e a gente precisa falar com Ele. A gente tem que ter desejo de conversar, desejo de orar, de buscar a Deus, mas não uma oração com preguiça, nem uma oração desanimada ou mecânica ou curta, tem que ser uma oração com desejo. Quando você bebe água quando está com sede sem desejo? Não, se deixar você bebe a garrafinha toda. Às vezes eu não bebo a garrafinha toda porque o meu filho fala, papai, quero água. Mas se ele não tivesse, se eu estivesse sozinho no carro, eu bebia a garrafinha toda, depois eu parava para comprar outra, porque eu estou com sede. Então, o desejo pela oração é algo imperativo, é intransferível e é impostergável na nossa vida. O avivamento autêntico traz em cada um de nós, naquele que vive, desejo de oração. Mais tarde nós vamos orar. E aí você tem que colocar o seu desejo de falar com Deus com toda a intensidade. Porque Deus, Ele já ouviu as suas orações antes de você falar. Não é o texto bíblico que diz, antes que a palavra chegou na minha boca, tu já sabes. Deus já sabe o que você vai dizer. Ele não está preocupado simplesmente com as palavras que você vai dizer. Mas Ele está preocupado com a intensidade dessa palavra.
Se ela vai sair com vontade de falar com Deus, ou simplesmente porque nós vamos levantar e pedir para você orar, ou chamar você aqui na frente. Quem vive o avivamento autêntico tem desejo de orar, de buscar a presença de Deus, de estar diante do Senhor. Filipenses 4:6 nos diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica. Devemos orar e buscar ao Senhor, ter o desejo de orar e buscar ao Senhor. O quarto resultado do avivamento autêntico, de quem vive um avivamento autêntico, é que o avivamento autêntico produz crescimento orgânico da igreja. No texto de Atos 2, versículo 47, diz assim: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Diz mais, no versículo 41, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se 3.000 almas. Um pouquinho mais para frente, no versículo 4 do capítulo 4, diz assim: muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens quase 5.000. Quando a igreja de Deus vive o avivamento autêntico, o Espírito Santo de Deus produz nela crescimento. Crescimento orgânico, não um crescimento vegetativo. Sabe o que é crescimento vegetativo? É quando a igreja cresce porque o seu filho nasceu e o seu filho vai congregar aqui. Essa igreja pode, não vou dizer dobrar, que muitos aqui não terão mais filhos, né? Mas essa igreja aqui, 1/3 dela pode crescer naturalmente, sem você fazer nada. Porque o seu filho vai crescer, vai casar, vai ter filho, e o filho dele vai estar aqui. Queremos no Senhor que estejam aqui. A igreja vai crescer. Mas não um crescimento vegetativo. A igreja avivada pelo Espírito Santo tem um crescimento orgânico. Vidas que não conhecem a Cristo passam a conhecer a Cristo, porque o Espírito Santo atua na nossa vida de tal forma que nós não conseguimos guardar as maravilhas que o Espírito Santo de Deus faz na nossa vida, e isso transparece para as pessoas que não conhecem, e elas vêm ao Senhor. O texto diz que a igreja caía na graça do povo, e a cada dia o Espírito Santo de Deus acrescentava à igreja, porque a obra do Espírito Santo é convencer o pecador. O Espírito Santo nos abençoa, nos enche, o Espírito Santo está conosco, mas ele tem o papel de convencer o pecador, convencer ele do pecado, da justiça e do juízo. E se nós vivemos um avivamento autêntico, isso vai acontecer naturalmente. Pessoas vão vir para o Evangelho por causa do seu testemunho, por causa de como a maneira se portava. O que acontecia com essa igreja? Essa igreja vivia no seu cotidiano uma transformação de atitude, de comunhão, de estado de ser, e as pessoas que não conheciam a Cristo viam isso, percebiam isso no cotidiano da igreja, e a cada culto que eles se reuniam, tinham mais alguns, e outro mais alguns, e os 2 textos que nós lemos aqui, Pedro pregou a palavra, num dia só 3.000, depois Pedro vai lá para o templo, cura ali um aleijado que está ali, as pessoas alvoroçam junto ali com ele, ele prega a palavra do Senhor, acaba sendo preso por isso, e depois que ele prega a palavra do Senhor, o texto diz que naquele dia quase mais 5.000 almas se converteram, porque o Espírito Santo atua assim, atua na sua vida, para que mais vidas conheçam a Cristo, para que mais vidas, quando a igreja se conforma com o que ela tem, essa igreja não vive o avivamento autêntico. Nós estamos aqui em Vila Maria, num templo muito bom e muito bonito. E eu e a minha família, posso expressar isso, estamos muito contentes de estar aqui. Essa igreja ainda tem capacidade para muito mais pessoas, e cremos que vai chegar. Mas o nosso desejo, pelo poder do Espírito Santo, é que esse lugar não tenha mais utilidade para nós. Que ele fique pequeno para nós. Você pode pensar nisso de uma forma utópica, mas com a ação do Espírito Santo, isso é fichinha para acontecer. Quando o Espírito Santo de Deus age, ele olha para essa igreja e diz: olha, ela é pequena para o que eu quero fazer para você. Você pode achar grande, você pode achar, olha que grande, tem espaço, tem um montão de sala, mas o Espírito Santo diz assim: para o que eu quero fazer, isso é muito pequeno, porque o que ele quer é encher a igreja dele, encher o reino dele de pessoas. Imagina se cada um homem só, dessa rua aqui que nós estamos, viesse a congregar conosco, não caberia mais de espaço aqui. E você acha que o Espírito Santo não tem poder de fazer isso?
Você acha que o Espírito Santo não tem poder de triplicar a quantidade de pessoas que tem aqui? Ele tem, mas para ele fazer isso, a gente tem que ser uma igreja avivada. Igreja que está envolvida no trabalho de Deus, igreja que vive a palavra do Senhor, que ora, que conhece, que testemunha. Não simplesmente ficar como você pode fazer, mandando mensaginha na internet. Isso é legal, isso é fácil de fazer. O Espírito Santo quer que você encarne a palavra do Senhor e mostre para quem está do seu lado, no seu trabalho, no seu serviço, na sua faculdade. Mostre com ousadia que o Deus que você serve é poderoso para transformar a vida dele. Aquele seu amigo que usa droga, aquele seu amigo que só fala besteira, aquele seu amigo que não anda segundo os estatutos de Deus, através da sua maneira de viver, ele pode vir a servir a Jesus Cristo. Quando eu estava no colegial, eu conheci um rapaz chamado Mauro. Esse era um rapaz terrível na classe. Todo mundo tinha medo dele, muito medo dele. Porque nós estudávamos num colégio, atrás do colégio tinha um terreno baldio, e foi construído aquelas casinhas lá do CDHU. E como normalmente, quando essas pessoas mudam para lá, são pessoas que vêm de um lugar mais carente, cultura mais baixa, e era um pessoal assim, não muito sociável. E ele foi morar nessas casinhas, e quando essas pessoas foram morar lá nas casinhas, conseguiram vaga na escola e começou. E por mais que a gente diga que não, a gente acaba não ficando muito perto, porque a gente está acostumado com um certo status quo ali da comunidade, agora chega gente que assumiu as casinhas do CDHU e aí começa a frequentar a escola, a gente não quer ficar muito junto. Então todo mundo tinha medo dele. E eu me lembro que um dia eu estava na classe, lendo um livro que a gente distribuía muito na igreja há muito tempo, que chama O Mais Importante é o Amor. Esse livro é o Novo Testamento. É um livro, mas é o Novo Testamento. Eu estava na classe lendo esse livro, né, não desci para o intervalo, fiquei na sala, e eu estou lendo o livro. E ele entrou na sala. Aí ele entrou, né, eu fiquei assim, meio ressabiado, né, porque a gente tinha aquele meio receio, mas ele entrou lá na sala, ficou sentado lá, e eu continuei lendo o livro. Aí ele olhou para trás e perguntou, o que você está lendo aí? Eu falei, eu estou lendo um livro aqui da igreja. Né? Aí o livro fala do quê? Eu falei, fala da Bíblia, é a Bíblia na verdade, é o Novo Testamento. Aí já chegou perto de mim e eu eu vou dar risada depois, mas eu estou indo antes. Eu comecei a ler esse livro ali com ele, falei algumas palavras ali com ele, né? E só estava eu e ele na sala. E ele era se você me acha grande, ele era maiorzão que eu e forte. E eu comecei a ler o livro ali, falar das coisas da Bíblia para ele, do Novo Testamento, contar uma história para ele. E aí ele começou a se abrir comigo, dizer alguns problemas que ele tinha e etc. E a gente foi conversando. E quando estava terminando o intervalo, eu levantei ele e falei, não, Jesus te ama, e dei um abraço nele, né? Abracei ele. Não, Jesus te ama. Nessa, toda a pessoal que estava no intervalo entrou dentro da sala de aula. Aí começou todo mundo a olhar, né? Fazendo aquilo. E aí as lágrimas desceram nele, ele foi, todo mundo ficou estranho, se olhando para mim, para nós, porque o que estava acontecendo, ninguém sabia, né? Passamos um tempo sem nos ver, saímos do colégio e etc. E um dia eu estou à noite, um sábado à noite, indo para a casa de uma irmã da igreja. Estou indo para a casa dela à noite e vem subindo um rapaz de terno na minha direção. A rua era meio escura, não dava para ver direito, e na minha direção. E nós vínhamos do mesmo lado, como a casa da irmã onde eu ia era do lado oposto, eu atravessei a rua e fui para o lado oposto. Estou descendo e a pessoa subindo, né? Normalmente a gente anda na rua e as pessoas vão e vêm. E aí eu escutei ele dizer, ô, Robson, psiu. Aí eu olhei assim, eu vi um cara de terno, falei, deve ser alguém da igreja, né? Ô, vem aqui, aí fui ver. Quando eu cheguei lá, era ele, de terno e gravata. Eu me surpreendi, falei para ele, ô, prazer, como é que você está? E etc. E aí ele me abraçou e etc. Ele falou para mim, cara, eu me converti, virei crente. Aí eu falei, mas onde você está indo? Aí ele me disse, eu lembro o nome da igreja, depois vocês pesquisam, ele estava numa igreja chamada Igreja do Evangelho do Getsemane. Lá perto da Coab Adventista, lá acho que pro lado da Raposo Tavares, uma coisa assim. Aí eu abracei ele e tudo, e passou um tempo ele me convidou, eu fui pregar lá na igreja dele, preguei lá num culto de sábado à noite para ele,
E o que me dá de gratidão, eu não sei se foi porque eu preguei aquele dia, Deus pode ter enviado outros nesse caminho, eu não sei o que aconteceu. Mas o que eu sei é que o Espírito Santo de Deus trabalha para salvar vidas. E a igreja avivada, ela cresce organicamente. A igreja local onde eu estava ali, não pode ter aumentado o número por causa dele, mas a igreja universal de Deus aumentou o número sim, porque ele aceitou a Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Então, aqueles que vivem o avivamento autêntico, a igreja que vive isso, ela cresce organicamente, a gente tem que buscar isso. E para a gente finalizar, o último resultado de quem vive um avivamento autêntico, é que o avivamento autêntico produz uma comunhão sincera na igreja. O texto de Atos 2, 46 diz: e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Efésios 4, de 1 a 6, vai dizer assim para você: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação em que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos. Amém. A igreja avivada é uma igreja que se ama, é uma igreja que anda em comunhão. Na igreja avivada não existe divisão, partidarismo, não existe eu sou melhor do que aquele, ou eu sou pior do que aquele. Na igreja avivada existe a comunhão plena entre os irmãos, a igreja comunga da mesma fé, a igreja quer estar junta, a igreja quer participar das coisas juntas. Romanos 5,5 nos diz: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo de Deus que nos foi dado. Não pode existir numa igreja avivada dissensão entre os irmãos. Aquele que é avivado pelo Espírito Santo ama o seu irmão e quer estar com ele. Olha, viviam todos em comunhão e não havia ninguém com necessidade, porque eles vendiam as suas propriedades e repartiam. Isso não está querendo dizer que a gente precisa vender tudo que a gente tem para repartir. Se você tiver esse tipo de fé, será bem-vindo, mas que você precisa se importar com a necessidade do seu irmão, que você precisa se importar com como ele está vivendo, se ele está bem ou ele não está bem, porque o Espírito Santo de Deus provoca isso em nós. O Espírito Santo provoca a sensibilidade do amor, do estar junto, da comunhão, de dizer, cara, olha, eu não gosto do teu corte de cabelo que não é que nem o meu, mas eu te amo em Cristo Jesus. Cara, eu não sou muito desse estilo que você veste, etc., porque isso não é questão de ser separado, é só de preferência, mas eu te amo em Cristo Jesus, eu quero estar com você, porque a igreja de Deus, ela tem que viver unida. Jesus disse que nisto saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês vos amarem uns aos outros. O amor na igreja é evidência de que somos cristãos, de que seguimos a Cristo. Texto clássico, Salmo 133, versículo 1. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Portanto, meu querido irmão, para a gente concluir, eu queria que você ficasse de pé agora. Nós precisamos de um avivamento autêntico, porque ele traz mudança para a vida da igreja. Nós não temos que viver um avivamento aqui só de brincadeira, para pular, para ver Deus fazer as coisas, não. Um avivamento que traga os seus resultados, um avivamento verdadeiro, que mexe com o nosso caráter, com a nossa vida, com o nosso coração, com o nosso pecado, com o desejo de estar diante de Deus, com uma vida melhor. Não devemos desejar avivamento autêntico, não por causa dos carismas ou dons espirituais, mas sim pelas beneficências que esse avivamento nos dá. Nós devemos desejar o avivamento autêntico pelos resultados que ele nos traz. Vontade de conhecer a palavra de Deus, contrição pelo pecado cometido, desejo insaciável de oração, crescimento orgânico da igreja, comunhão sincera entre os irmãos. Eu finalizo fazendo a mesma pergunta para vocês. Vocês querem viver um avivamento autêntico? Amém? Se vocês querem, estejam dispostos a submeter a esses resultados que o Espírito Santo de Deus faz. Nesse momento eu quero orar com você. Você vai orar, nós vamos buscar ao Senhor.
Você vai ter oportunidade daqui a pouquinho, depois do louvor, de vir à frente e receber oração. Mas eu quero dizer para você que o Espírito Santo de Deus, Ele te conhece. Ele está aqui. E eu não estou falando isso de brincadeira porque eu estou no púlpito. Ele está aqui porque eu posso senti-lo. E porque a palavra do Senhor diz que Ele estaria conosco todos os dias até a volta de Cristo. E se Ele está aqui, Ele vai andar no nosso meio agora, andando e trabalhando nos nossos corações. E nessa oração, se você aqui se manifestou sinceramente, que quer viver um avivamento autêntico, se coloque à disposição dEle para Ele trabalhar na sua vida. Se você realmente quer um avivamento autêntico, não de brincadeira, mas um avivamento que transforma, muda a sua vida, nessa oração, você vai dizer: Senhor, eis-me aqui. Ou se não, seja sincero, fala: Senhor, eu não quero experimentar isso. Porque Ele conhece o teu coração, não vai basear somente nas suas palavras, mas no seu sentimento. Vai dizer: Senhor, não quero, ainda está cedo para mim. Fala isso, Ele te conhece. Mas se não, você vai dizer: Senhor, eis-me aqui, Espírito Santo de Deus. Opera na minha vida, transforma. Eu quero viver um avivamento autêntico, em nome do Senhor Jesus. Oremos. Pai querido e bendito Deus, a tua igreja reunida aqui nessa manhã, discorreu sobre a sua palavra, Senhor, onde aprendemos os resultados do avivamento autêntico. Nós não queremos, meu Pai, viver um avivamento de brincadeira, Senhor, de aparência, Senhor, somente externo na nossa maneira de vestir, ou somente, Senhor, quando estivermos dentro do templo. Mas, meu Pai, essa igreja quer viver um avivamento autêntico, Senhor, dando, Senhor, desejo por conhecer a tua palavra, conhecer mais de ti, se inteirar sobre as suas leis, sobre os seus estatutos. Essa igreja quer viver um avivamento onde o pecado, Senhor Deus de poder, traga contrição, transformação e mudança, Pai querido. Essa igreja quer viver um avivamento autêntico, onde existe desejo por orar, por falar contigo, por te buscar nas madrugadas, nos momentos de oração, de forma intensa, sincera e verdadeira, Senhor. Essa igreja quer viver um avivamento autêntico, Senhor Deus de poder, crescendo organicamente, para que muitos outros que estão lá fora e não conhecem a tua palavra, possam, Senhor Deus, vir a te conhecer e experimentar as maravilhas que o teu reino nos traz, a tua salvação. Essa igreja quer crescer de forma que ampliemos, meu Pai, as nossas estacas, Senhor Deus de poder, em nome de Jesus. Essa igreja quer viver um avivamento autêntico em comunhão, em amor. Repreende todas as desavenças, Senhor Deus. Repreende, Senhor, todas as rusgas, se existirem. Repreenda, Senhor Deus de poder, todo e qualquer empecilho para a comunhão. Que o nosso abraçar na ceia seja verdadeiro. Que o nosso abraçar na nossa comunhão seja verdadeiro. Que exista o desejo, Senhor, de estarmos firmes em comunhão uns com os outros. Põe por terra toda divisão, Senhor Deus de poder, em nome de Jesus, porque assim viveremos o avivamento autêntico, meu Pai. Eis-me aqui, Espírito Santo, nas tuas mãos, para viver o avivamento autêntico e os seus resultados na minha vida. Eu quero viver um avivamento autêntico, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Louvemos ao Senhor. Amor à palavra, ódio ao pecado, oração incansável, crescimento orgânico, comunhão sincera. Esta é a proposta de Deus para a sua vida. Eu quero orar por você. Eu vou pedir por gentileza que todos os presbíteros, pastores, seminaristas estejam aqui comigo nesta oração. Quero orar por sua vida. Se alguém quiser receber uma oração, venha aqui à frente. Por qualquer necessidade da sua alma, qualquer dificuldade, enfermidade, esta é a hora. Venha com fé, não duvide. Há um Deus de milagres, há um Deus poderoso, há um Deus glorioso à sua espera. Queremos orar por você. Convidar todos os pastores, presbíteros, seminaristas, que nos auxiliem, por gentileza, nesta oração.